mesmo com adversários fracos, o Flamengo mostrou evolução com relação a 2019. E aí, o parâmetro às vezes não é o melhor. O Flamengo mostrou evolução, Mauro? Sim, o Formiga escreveu no domingo, na segunda eu escrevi algo parecido e reafirmei. E citei o texto do Formiga e tenho falado bastante aqui em outros lugares também. É bem isso. Ah, mas não tem parâmetro. Eu sei que sim. Pô, os adversários, sim. Pô, é na teoria e na prática. Mas para resumir, o Formiga também nisso foi muito melhor no texto e pode falar um pouquinho mais. Assim, porque eu entendo melhor. Porque tem um fato que a gente já debateu muito, e para mim deplorável, mas também explica, volta antes ao trabalho, com muito melhor condição, com muito mais time, com muito mais elenco, também ajuda. Mas não é só isso. A intensidade que também vem daí é impressionante. A movimentação, a dinâmica, a troca de posições, de funções é impressionante. A qualidade já era esperada, ainda mais entrosada. Algo que o Alê fala bastante, e a gente sabe que é fato também, o ambiente é muito legal, entre os atletas, com comissão técnica e tal, mas principalmente a evolução, eu gostaria de falar técnica, tática e também física. Física por aquilo que eu falei, técnica porque já era um time monstruoso e entrosado melhor ainda, com extrema motivação no sentido de que chegaram excelentes reforços ao Flamengo, você tem que estar mais esperto ainda, senão eles podem tomar seu lugar. Com a possibilidade de 5 alterações, você evidentemente cresce suas opções, porque você tem um banco absurdo, um banco que seria titular em muitas equipes do Brasil e da América do Sul, e esse time que já tinha essa característica de intensa movimentação, sobretudo, claro, do meio para frente, você não quer um rodízio de zagueiros, né? Isso, aliás, poucos fizeram, só o Bielsa, às vezes, e o José Peckerman, que também tinha essa coisa absurda de mover a linha de zagueiros do sub-20, que era uma coisa meio maluca, mas, enfim, não cabe aqui. Mas, assim, você pegar essa intensidade real, essa troca de posições, aquilo que muito bem escreveu o Formiga no seu blog, é isso que a gente está vendo, muito verdadeiro, assim, dos maiores verdadeiros das nossas estafetas. O André, tem um comentário aqui do Júnior Lardinan, que fala assim, olha, os caras já jogaram contra time fraco, como é que vocês podem dizer que eles melhoraram? A gente colocou exatamente... Primeiro que o Flamengo não jogou somente contra equipes fracas, mas se você for olhar a média dos adversários da temporada, é uma média, obviamente, inferior à média dos adversários que o Jorge Jesus enfrentou na temporada seguinte, porque ele não jogou o campeonato estadual. Ele pegou ali da Copa do Brasil, quartas de final em diante, e aí jogou Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Talvez, André, a gente olhando para aquele Flamengo do ano passado, fala assim, tem margem para evoluir? Dá para melhorar em relação ao que vinha jogando? E já melhorou enfrentando esses adversários? A frase é, mesmo com adversários fracos, Flamengo mostrou evolução com relação a 2019. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que é verdadeiro, mas eu vou analisar essa frase de um outro ponto de vista. Eu acho que só o fato de você ter ficado 3 meses, quase 3 meses, né? Porque o Flamengo voltou antes, mas enfim, de ter ficado o maior período sem atuação, sem nível de competição dos últimos tempos no futebol mundial. Mas vamos aqui, é o brasileiro, né? Porque no mundo pode ser que tenha algum lugar que tenha tido, mas enfim, no futebol brasileiro, só de você não ter tido uma queda de rendimento já mostra uma evolução no trabalho. Entendeu? Porque o normal é você cair um pouco o rendimento e demorar para voltar. Como o Flamengo conseguiu pelo menos manter isso, eu acho que já mostra uma evolução do trabalho. Talvez não a evolução do time, porque realmente eu tenho dificuldade em fazer essa comparação com o tipo de adversário que o Flamengo teve, com o tipo de circunstância que foi, treinando antes, enfim, com tudo que a gente sabe que aconteceu. Então eu vou colocar que é verdadeiro, mas analisando o trabalho inteiro. Conseguiram pensar numa forma, se envolver de uma forma, enfim, que o time não teve queda. E isso já mostra uma evolução, porque o normal é o time demorar um pouquinho para pegar no tranco. Eu vou dizer que o grande jogo, para mim, do Flamengo na temporada, foi o jogo contra o Independente Del Valle, a volta no Maracanã, pela circunstância do jogo, porque o primeiro jogo lá já tinha sido duro. E aí, quando volta o jogo aqui no Maracanã, o Flamengo, com um homem a menos, fez uma partida assim, espetacular contra um time que é muito organizado. Um time muito bom. Que talvez não seja um time recheado de grandíssimos jogadores, agora, em termos de organização, é dos mais organizados do futebol sul-americano, sem dúvida alguma. Não à toa ganhou a Copa Sul-Americana no ano passado. E, Formiga, é muito difícil a gente chegar aqui e afirmar, com os adversários que teve, que o Flamengo evoluiu em relação à temporada passada, porque o parâmetro...
ele nos entrega essa dificuldade extra na avaliação. Mas o Flamengo tem mais opções, né? O Flamengo se reforçou justamente para ser melhor essa temporada do que foi na última. Já é melhor, Formiga? Sim, já é. Eu acho que é muito verdadeiro. E, cara, quanto ao recorte, eu tenho uma ressalva a fazer. Porque, vamos lá, a gente precisa lembrar que o Flamengo começou com o time C, né? Com a galera, com os garotos e tal. Inclusive, com esses garotos, tem a única derrota da temporada para o Fluminense. A partir do momento que o Jorge Jesus usa os titulares, o recorte da temporada tem 13 jogos. E 7 desses 13 jogos foram de bom nível, igual que o Flamengo vai pegar no restante da competição, ou seja, mais da metade. E quando eu falo 7, eu estou colocando na conta Atlético Paranaense, Independente Del Valle, outros jogos de Libertadores como o Barcelona, jogo contra o Botafogo, outro jogo contra o Fluminense. Então você tem um recorte de mais da metade do time titular encarando adversários de bom nível, que é o que lá na frente determina campeonatos. Beleza que não é o River da vida, não é o Palmeiras, não é o Atlético Mineiro, que a gente supõe que vai ser um adversário de nível, mas são adversários, por exemplo, o Botafogo e o Fluminense serão isso no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo de Campeonato Brasileiro que o Flamengo teve no Campeonato Carioca. Óbvio que a diferença é grande agora e continuará sendo grande em um outro momento da temporada. O Independente Del Valle, todos consideram um bom adversário de nível sul-americano, pelo rendimento, pelos resultados que teve no ano passado. A mesma coisa vale para o Barcelona, que fez uma ótima pré-Libertadores. Inclusive a gente fez os jogos para o Facebook. Então, eu entendo que o recorte ainda é pequeno, porém, para mim é suficiente para dizer que o time melhorou, porque, e aí o Mauro lembrou bem o que está lá no texto e na avaliação dele, você tem outro nível de movimentação, o Gabigol funcionando cada vez melhor fora da área, tanto que ele já fez metade das assistências que ele deu no ano passado inteiro, ele deu agora, para Bruno Henrique e tal. O time começa a ter o Gerson fazendo mais gols, o Gerson já fez 3 gols na temporada, a tendência é que esse ano ele passe dos gols do ano passado. Aí você tem o Arrascaeta continuando no mesmo nível, Everton Ribeiro a mesma coisa, o time ganhou confiança e mais tempo de trabalho. É óbvio quando você tem um ótimo trabalho, que nem era tão longo, né, porque só tinha 6 meses, esse trabalho que era bom, ganha mais tempo, a tendência é que ele melhore, os conceitos fiquem mais enraizados, o time fisicamente se adapte melhor àquilo que o Jorge Jesus planeja, fora o elenco. Porque hoje o Jorge Jesus tem um elenco que é muito melhor que o elenco do ano passado. Ele tem peças no banco, como o Gustavo Henrique, que ele não tinha no ano passado. O Michael, que ele não tinha no ano passado. O Thiago Maia, que ele não tinha no ano passado. E esse último elemento aqui, que já é o terceiro artilheiro do time na temporada, Pedro. O Flamengo não tinha um segundo Gabigol para usar. Hoje ele tem. Então eu acho que é bem melhor do que... Bem melhor talvez seja exagero, mas melhor que o do ano passado. Não, e tem um aspecto, André, porque é um aspecto comparativo, né? E a gente, quando vai falar se o Flamengo... Primeiro, essa análise é em cima do Flamengo contra o próprio Flamengo, né? Mas o Flamengo ele compete contra todos os outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro. E se a gente entender que o Flamengo já pulou na frente em relação a ele próprio no ano passado, eu preciso saber se alguém que estava aqui no segundo escalão conseguiu pelo menos andar algumas casas para frente para manter a mesma distância. Me fiz entender, André? Se fez entender, mas eu digo o seguinte, eu digo que teve time que até evoluiu e diminuiu a distância, mesmo com o Flamengo aumentando a distância, como você está teorizando, eu acho que ainda é cedo, mas enfim, é possível que você esteja certo. Por exemplo, o São Paulo mostrou uma evolução, eu acho. Sim. Sim. Né? Eu acho que o próprio Inter, a parada foi horrorosa para o Inter. Porque o Inter vinha começando a ter a cara de um treinador que eu, pelo menos, imagino que vá trazer frutos. Que mais? O Grêmio ano passado a gente olhava para o Grêmio e falava que tinha mais opções, só que o elenco não se fez valer. Não sei como é que vai funcionar essa temporada. O Grêmio, a gente tem algo positivo do Grêmio que acaba testando contra na hora de pensar, que a gente lembra daquele Grêmio, né, um pouquinho antes, que era melhor, mas você tem razão, e o Grêmio, eu gostei muito, cara, do Grêmio na Libertadores, nos 2 jogos, e tem uma molecada ali que, meu Deus do céu, cara, os moleques, eles são muito bons. Então eu colocaria esses 3, por exemplo, São Paulo, Inter e Grêmio, são times que evoluíram, e que de repente até diminuíram a distância. E olha, não sei não se o Palmeiras também, viu? Porque o Palmeiras na temporada passada, ele teve uma, né, aí sai o Mano, aí teve um momento ali até de involução, né? Sim. Né, o Palmeiras caiu.
E de repente o começo com o Luxemburgo, ele era mais promissor do que estava no final da temporada passada. Então, de repente, você coloca o Palmeiras também nessa de que evoluiu um pouco comparado ao seu próprio trabalho no ano passado. Eu acho que continua a distância grande, mas talvez um ou outro time tenham né, também tentado acompanhar. Agora, Mauro, para falar especificamente do futebol carioca, já que hoje tem a decisão da Taça Rio, eu, olhando para os 3 adversários grandes, né, Fluminense, Botafogo e Vasco, me parece até que eles estão numa situação mais confortável do que estiveram em boa parte da temporada passada. Mas isso não parece ter sido traduzido em campo. Eu acho que em relação aos rivais do Rio, a diferença aumentou, não? Sim. Em relação aos adversários do Rio e aos do Brasil, é isso que a análise do Bruno e agora do André, é mais ou menos isso. Eu acho que o Grêmio vai estar melhor, o Inter com potencial de estar melhor, o São Paulo certamente melhor. O Palmeiras precisa ver toda essa questão do Dudu e tal, mas pesa, mas tem uma molecada muito boa, tem essa vontade do Luxemburgo, embora os últimos trabalhos não sejam bons, a gente tem que respeitar mais como não se respeita o Luxemburgo, mas enfim, e respeitar a ciência em outros campos também, mas assim, eu vejo, e é aquela coisa, não é só no Flamengo, pelo Flamengo espetacular de 19 e ainda melhor em 20, como a gente está falando, mas e não é só do futebol, é quase que do ser humano, né? É quase do mundo dos negócios. Se você está em outro patamar, se você eleva o sarrafo, você tem que correr atrás, bem ou mal, você tem que sair atrás. Então, dá uma levantada geral, tá? Mas a diferença econômica, os méritos da administração do Flamengo, que já tem com o Jorge Jesus, tal, ok, mas você dá uma levantadinha, só que para mim essa levantadinha de uns mais, como o Grêmio, o Palmeiras, essa questão do Dudu agora, o Inter, o Flamengo, por exemplo, o Galo com o São Paulo, pelo investimento e tal, cara, ainda assim a diferença já era para mim brutal e tende a ficar maior falando tecnicamente, tá? Melhorou, eu acho que, por exemplo, o Fluminense estará melhor, o Vasco parece estar melhor. O Botafogo deu gostado do que eu tenho visto, assim, com as severas limitações orçamentárias, principalmente Botafogo, mais Fluminense e Vasco e tal, e sem pensar no médio e longo prazo e tal. Mas, assim, melhorou, mas o Flamengo está num outro patamar que é difícil. E olha só, eu tô vendo aqui a galera nos comentários, já tem muita gente que fala, olha, um jogador do Flamengo testou positivo para a Covid-19. É isso, o Flamengo noticiou agora há pouco que um jogador testou positivo para a Covid-19, algo que não acontecia no Flamengo já há algum tempo, e esse jogador obviamente está afastado. O Flamengo não divulgou o nome do atleta. Se o jogador, de repente, vier a público se manifestar, a gente vai saber mais cedo quem é esse cara. E se for um titular, um jogador importante, a gente vai saber pelo menos na hora da escalação, na hora de divulgarem a lista de quem está no jogo, porque a gente pode dar falta se for um jogador importante. Oi, André. Chegamos naquele momento que eu tenho perguntado desde lá de trás. O protocolo para começar o Campeonato Carioca, e que alguns inclusive sugeriram com o público, né? Enfim, ele era muito claro, ele foi aprovado na NASA, era um negócio maravilhoso e tal, ok. Agora, o protocolo de surgimento de casos... Foi questionado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, né? Você lembra disso? Eu só estou repetindo que os dirigentes cariocas, né? Isso, eu entendi, dirigentes cariocas falaram, inclusive um dirigente que aqui esteve, falou que era muito mais seguro e que o Flamengo, no caso dele, porque ele era um dirigente do Flamengo, estava contribuindo com a sociedade brasileira ao fazer teste, porque ninguém ia pegar, porque é muito mais seguro e tal, não sei o quê. Mas tudo bem. A gente sabia que a possibilidade, ela existia. E aconteceu. Agora eu te pergunto. Cara, como é que fica a cabeça de um cara que teve contato com esse jogador até ontem, cara? Como é que fica agora? Como é que fica, sabe? E eu tô falando isso porque, assim, só para resumir, ontem, um grande amigo meu, conversando com ele teve contato com uma pessoa que descobriu esses dias que estava com Covid. Ele falou, cara, que a vida dele mudou, que ele está sugestionado, que ele qualquer coisinha ele acha que está com febre, que ele está... Porque tem um período ali de não entender se você está com a doença ou não. Há estudos que falam que são 5 dias, há estudos que falam que são 8 dias, tem um monte de estudo, é uma doença nova. A gente não sabe o que é. Então, e agora, cara? E os 40 jogadores, são 40 pessoas, né? Eu estava vendo aqui a notícia,
afastou 40. Acho que tá no tweet do Flamengo, inclusive. Não tá? Porque eu tô ler aqui especificamente, peraí. E aí? Porque... Não, André, o que eu posso te falar é o seguinte, já nessa volta do Campeonato Carioca, o que está dizendo isso aqui, nesta quarta, a delegação realizou os testes moleculares no CT, um atleta testou positivo e foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na relação. Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente. André, só para você complementar, a gente já teve a situação exatamente como essa nesse Campeonato Carioca, na volta Fluminense Volta Redonda. Acho que, se eu não estou enganado, pelo menos dois jogadores do Voltaço testaram positivo no dia do jogo. O jogo rolou normalmente. Então assim, cara, tomara que dê tudo certo. Eu inclusive, já... Quem tá aí me xingando no chat... Pode esquecer, porque eu já desconectei faz tempo. Quando começa papinho de, tá torcendo pro vírus, não sei o que, é anti, não sei o que, puta, isso aí é conversa pra vocês terem no Zap, não é conversa de gente grande. Inclusive, eu faço um baita esforço pra poder ficar aqui observando as pessoas comentando e tal, mas quando chega nesse nível, não dá mais vontade. Então, é o cara que fala, mas não sabe nem o significado da palavra tal, não sei o que, então, assim, ok. Até aí não tem problema nenhum você discordar, eu só não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Agora, eu quero que a gente aqui, entre nós, a gente faça um exercício. Estamos nós 4 no estúdio, todo dia. Amanhã o Mauro cai com Covid. E aí? No dia seguinte, tira o Mauro, coloca o Vitor Sérgio e vamos todo mundo? Porque, André, tem um ponto, cara, que é importante, e é um ponto que é interessante, que não invalida o fato do protocolo ter sido pensado pelos médicos dos clubes, por médico contratado pela federação, pelo comitê formado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro. Isso, ninguém faz nada de sacanagem. Os caras, de fato, pensaram um protocolo que eles acreditavam ser o melhor. Só que tem um ponto. Uma coisa é você controlar o ambiente do Flamengo. Uma coisa é você controlar o ambiente do Vasco. Uma coisa, por exemplo, é nós controlarmos na Turner o ambiente Turner. A outra coisa é você controlar o Luiz, o André, o Mauro, eu, fora do ambiente de trabalho. Como é difícil, é impossível que o Flamengo ou qualquer outro clube controle, ainda mais nesse momento onde você tem estado mais frouxo, estado menos frouxo, libera aqui, libera colar, e num estado onde as pessoas estão estimuladas a saírem, como já acontece há um tempo no Rio, e você ter o controle desses jogadores fora do ambiente de treino. Então, assim, por mais que o Flamengo tenha pensado algo, e obviamente que pensou no melhor dos mundos, tendo teste para jogador toda hora, testando o cara 2 vezes por semana, por exemplo, a Bundesliga, que deu exemplo, foi a primeira que voltou. A Bundesliga testa atleta 2 vezes por semana. Só que você tem o período de incubação, e se esse cara fora do ambiente do Bayern, por exemplo, tá saindo e tal, e pegar, e olha que a gente tá falando de um lugar onde tem a maior testagem por 1 milhão de habitantes e tal, os Estados Unidos também testa bastante, não tem como o Bayern controlar isso aí, e aí vai ter um efeito dominó, porque aí transmite, o cálculo é 1-3, né? Cada pessoa transmite para 3, 4 pessoas, dependendo da conta. Então, cara, não é muito difícil você conseguir esse controle. Nada garante que esses 40 que agora deram negativo, porque quando o Flamengo fala que eles estão aptos a jogar, é porque eles testaram negativo. Os 40 envolvidos, né? Esse cara foi testado em algum momento, há uma semana atrás, e também deu negativo. Então, é o que... A minha questão... vai ter que ver o que vai ter de reflexo lá na frente. Pois é. Então, a minha questão é a seguinte, olha, eu sou capaz de apostar que quem foi infectado, muito provavelmente foi infectado fora do Flamengo. E por coisas que são ok. Não é isso que está em jogo. O protocolo que o Flamengo desenhou e assim, e de novo, o que o Formiga fala é um negócio muito sério, porque a gente teve, segundo o BAP disse aqui, 12 de 14 ou 16 de 18, enfim, todo mundo aprovando tal. Todo mundo tem condições de ter os mesmos protocolos, todo mundo tem condições de ter a mesma segurança, mas também não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora esses outros 39 estão sendo obrigados a irem para jogo hoje. Eu imagino. Será que... Eu vou dar um exemplo aqui. Se o Gabigol virar e falar, bicho, eu não tô à vontade para ir pro jogo. E aí? O André, André, ele vai ser
de certa maneira, corresponsável, porque ele lá atrás também foi um daqueles que entendeu que era a hora de voltar. E assim, os jogadores do Flamengo. Tá entendendo? Eu quero dizer o seguinte: é um debate. Eu só acho assim. Todo mundo é responsável. Todo mundo é responsável. Isso que eu queria colocar. Todo mundo é responsável. Por isso que eu acho que quando você lidera movimentos como esse, você tem uma grande responsabilidade. Porque tem um monte de gente que vai vir atrás sem nem entender direito. Então, assim, você quando assume uma liderança de algum assunto, de algum tema, você é responsável pelo que você está fazendo e pelo que todo mundo está indo atrás de você fazendo também. Então, cara, assim, tomara que dê tudo certo mesmo, porque vai ser uma pena. Mas eu queria entender qual é o impacto hoje nos outros caras que estavam com ele ontem, apertando a mão, abraçando para comemorar gol. Isso daí, só os caras realmente se manifestando para a gente saber como que vai impactar.